Eu sou Sufra James. Boa tarde, bom dia. O autor do livro Intercâmbio em 5 idiomas. Estamos mais uma vez nas dicas, conselho, para aprender as palavras mais rápido em 5 idiomas. Hoje nós vamos ver as palavras em teca. Palavras em teca em português são em francês em tech. Em inglês, passou. Em espanhol são em teca também. E em crioulo haitiano são em tech. Tech francês, tech crioulo haitiano. Os são iguais, mas escrito diferente. Como tipo, biblioteca. Biblioteca em português é biblioteca. Em espanhol é biblioteca. Em crioulo é biblioteca. Em inglês é library. E mesmo em português a gente usa livraria em vez de biblioteca. Biblioteca, livraria é igual, é a mesma coisa. É sinônimo, mas palavra como discoteca discoteca em espanhol, é discoteca em crioulo. Vamos ver mais outras famílias de palavras. Palavra em turra. Palavra em turra português, em francês é tur. Em inglês é tuer, mas se escreve igual como francês e inglês. O ortografo é igual, mas o som é diferente. Tuer. E espanhol é turra, igual que português, e crioulo é tsi. Por exemplo, literatura. Literatura é francês literature, inglês literature, espanhol literatura e crioulo haitiano é literati. Tá, agora acabou com as dicas para hoje. Vamos ver algumas palavras que não mudou em 5 idiomas. Como já falei a palavra em são, como zão, televisão, não mudou. Em inglês é televisão, francês televisão, espanhol televisão, crioulo televisão. A palavra rádio. Rádio tem acento só no português e francês é rádio, inglês é radio, espanhol é rádio e crioulo é rádio. Essa palavra não mudou. Como a palavra acidente. Acidente não mudou em francês, em crioulo, em inglês, em português e espanhol. Só no português é acidente com só um C. Em inglês é com 2 C. Accident. E não tem esse E em francês. Em inglês também não tem esse T. Espanhol é accident. Acidente. Sem E. Só português que tem esse E. E só português que tem só um C. A palavra hotel. Hotel em português é hotel em francês. É hotel em inglês. É hotel em espanhol. É hotel em crioulo haitiano. Essa palavra não mudou. A palavra hospital. Palavra hospital em português, só em francês não tem S. É hospital, mas é igual hospital francês, hospital português, hospital inglês, hospital, l'hôpital crioulo haitiano, hospital espanhol. A palavra animal. Animal, francês é animal, português animal, francês animal, inglês animal e espanhol animal, crioulo é animal mesmo os colonos dizem animal. A palavra café. Palavra café em francês é café, português café, francês café, inglês é diferente, é coffee, espanhol é café e crioulo café com K. A palavra táxi. A palavra táxi não mudou. Português é táxi com acento, francês é táxi sem acento, inglês é táxi igual o escrito, espanhol é táxi e crioulo é táxi também. A palavra vegetal. Vegetal, em francês é vegetal, só que tem acento nas E, vegetal.
e inglês é vegetable, espanhol é vegetal e crioulo haitiano é vegetal. A palavra urgente, urgente francês é urgent, no temos em francês, e depois, só francês que não temos espanhol urgente, inglês urgente, e crioulo é urgent. A palavra restaurante não mudou também. Em português é restaurante, francês e inglês é sem E, restaurant, sans E, e espanhol, crioulo é restaurant. A palavra legal não mudou. É legal em português, legal em francês, legal em inglês, legal em espanhol, legal em crioulo. Tá tudo certinho. Por favor, gostou? Dá um like, dá um joinha e se inscrever no meu canal do YouTube. É o James Sufragi. Tá tudo certinho. Muito obrigado. Tchau.